como ser um cara tranquilo. Nesse vídeo, nessa série de 3 vídeos, eu vou estar te explicando como identificar um cara tranquilo, como que um cara tranquilo pensa e como ser um cara tranquilo. Basicamente isso, tá? Nesse vídeo eu vou estar explicando como identificar um cara tranquilo, por que identificar. A gente, só de ver, a gente já consegue ter uma ideia, mas eu vou dar um ponto muito importante para as pessoas que não sabem identificar e alguns pontos que as pessoas acabam esquecendo de como é ser um cara tranquilo, visto de fora, de terceiros, de segundas pessoas. Então, quando a gente está falando de ser um cara tranquilo, a gente está falando sobre um nível de pensamento totalmente diferente da sociedade atual, né? De um jovem, de um adulto que está trabalhando, que está ali no serviço ou que está na faculdade. Então, a gente está falando de um nível de pensamento totalmente diferente. E além disso, a gente está falando sobre um modo de viver totalmente diferente. Então, nesse vídeo eu vou estar explicando como identificar um cara tranquilo para o quê? Para você fazer amizade, para você conhecer, trocar uma ideia e começar a se aproximar desse tipo de pessoa, para você, por exemplo, ter ali uma perspectiva de vida dessa pessoa, tá? Você vai começar a fazer amizade, conversar, para você começar a ingressar a como ser um cara tranquilo, tá? Então esse é o primeiro passo, tá? Vamos lá. Como ser um cara tranquilo? Aqui eu tô usando o exemplo aqui do nosso criador, do Philips, né? Do personagem cara tranquilo que virou um meme por acaso, né? E basicamente eu tenho ali 3 tipos de características pra gente categorizar um cara tranquilo. No dia a dia e em momentos de crise. São 2 pontos cruciais para a gente entender como é o pensamento, como que é o nível de vivência de um cara tranquilo. Eu vou ter um exemplo aqui no dia a dia e um exemplo no momento de crise. No dia a dia, a gente está falando de como que ele vive, como que ele interage com o mundo no dia a dia, num dia normal dele, por exemplo. Num dia de aula que tem lá 5, né, aulas, 2 aulas, depende muito de que escola que você tá, né? Na minha tem 2 aulas de 2 horas cada. Em outras escolas que eu já estudei, era 50 minutos, cada aula era 5 aulas. Beleza. A gente tem basicamente o quê? No dia a dia, a pessoa ia chegar na aula de manhã, 7 horas, ia ver 5 aulas com professores possivelmente chatos ou, enfim, aulas chatas, e ela ia ficar entediada. A pessoa normal ia ficar entediada, ia xingar, não sei o que lá, ia brigar, não sei. O cara tranquilo, ele vai simplesmente aceitar a situação que ele tá, mas, todavia, ele vai tentar viver da melhor forma possível, porque ele sabe que ele não tem controle sobre aquilo. Ele sabe que ele não tem. É um estoico, basicamente. O cara tranquilo é um estoico. Vou te falar, o cara tranquilo é um estoico. Porque ele sabe que ele não tem controle. Mas ele tem controle sobre o pensamento e a forma que ele vive o mundo. Então o que ele tenta? Ele tenta minimizar o tempo chato dele para outras atividades. Ele tenta pegar um assunto que ele não tem interesse e tenta aprender alguma coisa nova com isso. Ele sempre tá ele sempre tenta burlar o sistema chato. Ele sempre tenta, sabe, passar o tempo muito mais rápido, aprender coisas novas, mesmo que o lugar não seja propício. Vamos colocar assim, basicamente. Então você percebe que, tipo assim, aula chata. E você vai lá perguntar pra ele, pô, cara, aula chata, né? Pô, entediante, né? Não sei o que, acordar cedo. Ele vai falar, não, pra mim tranquilo, cara, pô. Tô aqui fazendo melhor, né? Pô, tô aqui tentando aprender uma coisa, né? Para o tempo passar mais rápido, enfim. Você vai ver que ele vai ter um pensamento totalmente diferente. Tá, basicamente isso. Você vai ver no forma do dia a dia, tá? Eu percebo isso, tá? Eu sou um cara tranquilo, então eu não sei como explicar direito, mas é basicamente isso. Você tenta passar o tempo mais rápido, você tenta ali burlar um pouco para você tentar aprender alguma coisa ou simplesmente deixar o tempo passar, rolar. E você simplesmente aceita. Em momentos de crise é um pouco mais específico, tá? Vamos colocar assim, eu sou representante, mas a maior parte das pessoas não é representante, não é líder de classe, alguma coisa do tipo, né? E eu sei que a maior parte das pessoas são alunos normais. Então eu vou colocar aqui como uma pessoa normal, um aluno normal. Colocamos assim em momentos de crise. Um cara, um professor dá uma prova surpresa. Nunca, nunca aconteceu comigo, mas vamos acontecer que ou ninguém estudou na prova, aí o professor marcou, ou foi uma prova surpresa, enfim. Aí todo mundo vai tentar pegar o caderno
Alguns vão tentar pegar o caderno do outro que anotou mais, ou o outro que prestou mais atenção na aula, e vai tentar pegar o caderno. O cara tranquilo, não. Ele aceita a situação. Anthony, ele vai aceitar pegar uma nota D, uma nota ruim numa prova? Sim. Ele vai aceitar pegar uma nota ruim. Por quê? Porque ele sabe que ele não estava preparado para aquilo e que ele sabe que ele não se dedicou àquilo. Então ele vai ficar tranquilo com isso. Vou ficar em recuperação, eu estudo para recuperação e vou saber que eu vou melhorar a nota. Eu não estudei, para que eu vou estudar mais? Para que eu vou colar? Né? Eu sei que eu não estudei, eu sei que eu, né, não tirei proveito do tempo que eu estava livre para estudar, então vou simplesmente aceitar. Ele aceita, ele não tenta mudar de em cima do horário. Ele entende que é um processo de tempos. Então, se ele não estudou uma semana antes, se ele não se programou para estudar, se ele não se programou para tirar um tempo, para tirar dúvida com o professor, tudo mais, estudar a matéria, ele sabe que não adianta fazer isso em cima do horário. Ele sabe que não adianta colar. Colar até pode adiantar alguma coisa ou outra, mas ele sabe que ele vai estar fazendo isso de uma forma não honrosa para ele mesmo, entende? Então ele simplesmente aceita, ele faz assim. Ele sabe que tem coisas que ele não consegue controlar, que foi coisas do que eu falei do dia a dia, e tem coisas que ele consegue controlar. Então a vida dele ele consegue controlar, quanto tempo que ele estuda, quanto tempo que ele se dedica. Então ele tem esse controle, ele sabe disso. Então em momentos de crise, em alguns momentos assim, que eu coloco assim em provas e tudo mais, ele sabe que ou ele vai super bem, ou ele vai mais ou menos, ou ele vai mal. Ele sabe disso. Ele tem consciência disso. Então ele é tranquilo, cara, não estudei, vou tirar uma nota ruim mesmo, depois eu faço recuperação e boa, depois eu me acerto com meu pai, com minha mãe, enfim. Basicamente, esse é o nível do pensamento. Tá entendendo? Quando a gente fala que um cara tranquilo é totalmente diferente da sociedade, porque ele tem essa consciência, ele não tenta, tipo, colar, ele não tenta pegar o celular embaixo da mesa e ver a resposta, entendeu? Ele não tenta burlar o sistema, ele simplesmente aceita a situação dele. Simplesmente aceita o que ele colocou na própria vida. Porque isso são escolhas da própria vida dele. Você tem que entender isso. Vamos lá. Em último veredito, a gente tem duas vertentes da terceira característica, tá? Uma eu utilizo, que é a minha parte, e a outra eu não utilizo, né? Que algumas pessoas, normalmente caras tranquilos, utilizam, né? Que acabam utilizando. É saber dizer não ou faz tudo sem questionar. Tem dois problemas nisso. O cara tranquilo, ele normalmente ele faz tudo sem questionar. Então, pô, tem prova, ele vai lá sem questionar e faz, tranquilo. Pô, tem que fazer um relatório pro chefe, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai lá, faz de boa. Pô, ele tem que pagar um lanche pro amigo. Pô, ele vai lá e tranquilo. Entendeu? Então, às vezes, o cara tranquilo é muito bonzinho. Tem que ter tem um problema nisso, de ser um cara tranquilo. Porque ele, normalmente, em algumas vezes, ele faz tudo sem questionar. Ele não tem, tipo assim, um nível próprio. Tipo assim, cara, eu consigo te ajudar nisso, mas passou disso, eu já não consigo te ajudar. Ele não tem isso. Nesse caso, eu tô me encaixando aqui, não sabe dizer não. Ou seja, ele sabe quando ele pode ajudar alguém. Então, tipo, pô, cara, quero ali um caderno pra estudar, né? Pô, uma semana, né? Pra estudar, né? Pô, consigo tirar uma foto aí do teu caderno, não sei o que. Pô, beleza. Ele vai lá e empresta. Agora em cima do horário, 5 minutos pra prova. Pô, cara, preciso estudar, não sei o que. Me empresta aí o teu caderno. Pô, você anotou aí, pô, camarada, não sei o que. Daí ele vai olhar pra você e vai falar, cara, óbvio que não, cara. Pô, você não estudou porque você não quis. Ele vai olhar pra você e vai falar, cara, não. Você não estudou porque você não quis. Não é meu caderno que vai fazer milagre na tua vida. Ele sabe dizer isso. Ele tem consciência disso. Então, a gente tem que entender que tem essas duas vertentes, tá? O que que eu recomendo? Fazer amizade com esse daqui, tá? Esse senhorzinho aqui, que sabe dizer não. Ele tem um conhecimento muito maior que muitas pessoas têm. Então, é interessantíssimo você aprender isso. A dizer não, tá? Dizer não, muitas pessoas não sabem dizer não. Esse que é o brilho do dizer não. Você tem que saber dizer não. Um cara tranquilo, ele tem o estoicismo com ele e ele sabe dizer não. Porque ele já sabe o estoicismo. Então é muito importante. Então se for um cara tranquilo e faz tudo sem questionar, tá errado aí. Você é só um bonzinho. Você é o cara, a gente boa da sala, o bonzinho que faz tudo por todo mundo. Se você é um cara tranquilo e sabe dizer não, cara, você é um cara super top, tá? Eu respeito você, tá? Você tem o meu respeito, tá? Você tem o meu respeito, tá? Basicamente isso que é o vídeo, tá? Então agora sabemos identificar um cara tranquilo. Agora nós sabemos identificar o cara tranquilo. Agora não vai aparecer, né? Vamos lá. A gente tem aqui no dia a dia. Você vai reconhecer ele no dia a dia. No momento de crise, você vai ver ali
prova, surpresa, se ele for representante em alguma situação ali difícil para ele tomar a decisão. E ali se ele sabe dizer não ou não. Sabe dizer não ou faz tudo que sem questionar. E daí você tem que ver ali qual cara tranquilo se encaixa nesse, qual cara tranquilo se encaixa nesse. Se o cara tranquilo se encaixa nesse, beleza, vai lá ser amigo dele porque você vai aprender muita coisa, tá? Ele vai possivelmente agregar muito na tua vida, tá? E o faz sem questionar é perigoso, porque ele é um cara bonzinho só. Ele não tem autoridade sobre a própria vida dele. Ele faz tudo pelas pessoas, mas não faz nada por ele. Então você tem que aprender isso, tá? Basicamente esse foi o vídeo. Ficamos aí no vídeo, espero que você tenha aprendido. Amanhã sai como é a visão de um cara tranquilo sobre o mundo, tá? Falei um pouco aí nesse vídeo aqui, mas lá vai ter muito mais descrição, muito mais pontos de vistas e etc. Pra aí a gente chegar em como ser um cara tranquilo. Então fique ligado no canal, dê like, comenta, compartilha, segue aí nós. Falou, até mais.